Olá, gente. Meu nome é Jaqueline. Estamos aqui hoje no podcast, onde vamos tratar do assunto invisibilidade materna e mães solos. Como equilibrar os pratinhos, responsabilidade e afetividade. Meu nome é Jaqueline, estou aqui no Espaço Clínico Psicoarte e hoje realizaremos vários tópicos psicoeducativos para compreender o que uma mãe atual carrega na sua sobrecarga diária e o que, de fato, quais são as consequências de tudo isso. A minha convidada hoje é a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana. Ai, obrigada, eu adorei o convite. Espero que a Que gente bom. consiga trocar experiências que ajudem muitas outras mães aí também. Com certeza. A Juliana é mãe de 3. Quais são as idades dos seus filhos, Juliana? Eu produzi muito CPF, né? Nossa, eu tenho um de 8, uma de 6 e uma de 1 ano e meio. Uma mãe que tem idades diferentes, onde de fato está comprometida com a rotina. Será que ela tem tempo para ela? Esse é um tema muito atual, onde de fato no Brasil está muito, a princípio, a burnout, a sobrecarga pelo excesso de rotina, não só de trabalho, a gente vai falar de casa, como da vida profissional. E aí muitas mães, elas estão aí por aí tentando equilibrar os seus pratinhos para equilibrar afeto, responsabilidade e rotina dos filhos no contexto educativo, né? O que é o final? O final é uma exaustão. Então vamos tentar aqui rever com a Juliana como que ela faz para equilibrar os pratinhos da rotina com 3 filhos, com idades diferentes. Juliana, vamos lá. Cara, eu acho que a primeira coisa é saber que os pratinhos vão cair em algum momento. Ninguém dá conta de tudo. E, assim, entender que cada escolha é também uma despedida e tentar elencar o que é prioridade naquele momento. Eu falo que o filho que você dá mais atenção é aquele que precisa naquele momento. E ter que lidar, às vezes, com a frustração, e eu falo por mim, né? Ter que lidar com a frustração de ver um pratinho caindo é talvez o mais difícil. No meu caso, o gatilho que eu tenho que trabalhar com mais frequência. Porque mesmo sabendo que isso vai acontecer, ninguém quer que isso aconteça, muito menos na sua relação de parentalidade. Com certeza. E como é que você arruma um tempo para cuidar de si nesse sentido? Como que está a sua rotina e qual o tempo, né, desse autocuidado, já que quem cuida precisa ser cuidada? Olha, sendo bem honesta, eu tô naquele esquema assim, ó, se eu conseguir tomar um banho em paz, sem ter um mamãe ali, eu já tô assim em momentos muito de paz. Então, com os mais velhos é um pouco mais fácil. Porque aí no dia a dia, eu sempre começo a falar, olha, agora é a hora que eu preciso de 10, 15 minutos para dar um reset na vida. Vocês não precisam também? Com eles tem uma troca um pouco melhor e aí eu também tenho a corresponsabilidade. Porque eles também, como irmãos mais velhos, têm que aprender a dar exemplo para a mais nova, para respeitar o meu tempo. Então eu não estou falando aqui de 1 hora, de 2 horas, eu estou falando às vezes de um banho de 15, 20 minutos, sendo muito realista. Porque também se a gente fica naquela de que eu quero ter 2 horas completas num dia, você já vai começar frustrado porque já não vai dar muito certo. Pelo menos na minha rotina lá não dá. Então eu compartilho com eles também a responsabilidade de me dar esse espaço, falando que se eu não tiver, eu não vou estar equilibrada e logo eu não vou ser uma boa mãe. Com o meu mais velho eu falo, qual mãe você quer nesse momento? A mãe legal que entende as suas demandas, as suas necessidades, faz combinados para que você possa fazer a sua parte e então eu fazer a minha? Ou você quer aquela mãe chata que vai te impor algo e você vai ter que fazer goela abaixo? Escolhe. Então eu trago muito também Senso de realidade. um senso de realidade, responsabilidade de escolha. Com certeza. Né? Cada escolha é uma despedida. Cada escolha é uma despedida e é uma consequência. É. Isso é muito interessante, até porque, assim, eu oriento muitas mães aqui dentro do consultório, né, dentro dos meus atendimentos, não esconda a sua realidade, como você se sente, e a importância do seu tempo para si, né? Os filhos, quanto maiores, eles entendem e compreendem, e naquele momento se negocia, né, um descanso, mesmo que seja no banho, né, Juliana? É isso. É que, desculpa até te interromper, a do meio adora maquiagem. E eu fiquei um tempo, depois que eu tive a mais nova, que eu não conseguia ter tempo de me maquiar. Eu falei, cara, como é que eu consigo? Porque é um jeito também de você ter um autocuidado, né? Com certeza. O se olhar no espelho. Se olhar no espelho e gostar daquilo que você tá vendo. Aí eu comecei a colocar ela na minha rotina da maquiagem. Então, olha aqui, para que serve isso? Para que serve aquilo? Então, ela começou a me ajudar. Então, naquele momento em que eu tô me maquiando aqueles 6 ou 8 minutos, ela começou a ficar junto e ele com a mais nova.
Então a gente vai se ajudando, sabe? Eu falo que a gente é um time, cada um em algum momento vai ter uma tarefa para a gente conseguir funcionar. E entender aonde que eu vou inserir cada um deles. Sabendo Isso. que é de 1 ano e meio ainda não dá, né? Isso mesmo, porque a família é um contexto coletivo onde todos devem estar conectados nesse sentido de rotina, né? Quanto maiores os filhos podem ajudar conforme cada idade. E aí, isso ajuda em quê? No desenvolvimento dos filhos? Autonomia, capacidades resolutivas. E falando do tema maternidade, né? Vamos olhar também para uma mãe neurotípica. Juliana é mãe de 2 crianças de altas habilidades. Crianças que são questionadoras, curiosas, gostam de rotina com previsibilidade. E aí, Juliana, como conciliar essa autoexigência dos seus filhos? São 2 ali em cima de você. Então assim, acho que eu vou dar alguns passos atrás aí. Acho que eu identifiquei muito cedo comportamentos que já não eram comportamentos tidos como padrão. Uhum. E ao invés de sair buscando a sopa de letrinhas, a patologização ou qualquer coisa do tipo, para mim pouco importava. O que eu queria entender é como que eu converso com cada um deles para extrair o melhor potencial e a gente melhorar a nossa relação. De forma tal que eles pudessem comer, porque é necessidades básicas primeiro, né? Fisiológicas. O que come, como come, por que come. De que forma que eu conseguiria conciliar a rotina e entender as diferenças entre os dois, porque eles são completamente distintos. O que funciona para um não funciona para o outro. Então, independe de ser típico ou não. São seres humanos diferentes. Isso, a então, subjetividade. E tem linguagens diferentes. Eu tenho que conversar com um de um jeito diferente que eu converso com o outro, e eu confesso que isso, naquele começo, me estafava, assim, porque eu falava, gente, eu não consigo usar as mesmas abordagens. São crianças distintas. Depois que eu entendi isso, e eu percebi que, dando previsibilidade de tudo que eu ia fazer no dia, então assim, olha, hoje a gente vai sair, nós vamos ao shopping. Não é só ir ao shopping. A gente vai levantar, vai acordar, vai arrumar a cama, vai trocar a roupa, cada um vai arrumar sua mochila, aí a gente vai pro carro, olha, chega lá no estacionamento, a regra é essa, no shopping, o que a gente vai fazer? Qual que é a regra? O que a gente vai poder, o que não vai poder fazer? E abrir espaço para que eles pudessem negociar ali. Na hora que eu entendi que eu precisava dar essa previsibilidade para que eu tivesse o melhor retorno deles, as coisas começaram a melhorar. Eu demorei alguns bons meses, anos ali para poder entender essa realidade. Entender que o que funciona com um não funcionava com o outro. Que qualquer alteração de rotina, de relação, de pessoas, eu tinha que sentar e conversar antes de respeitar o meu tempo. Então eu não estou falando aqui de 1 hora, de 2 horas, eu estou falando às vezes de um banho de 15, 20 minutos, sendo muito realista. Porque também se a gente fica naquela de que eu quero ter 2 horas completas num dia, você já vai começar frustrado porque já não vai dar muito certo. Pelo menos na minha rotina lá não dá. Então eu compartilhar o meu tempo. Então eu não estou falando aqui de 1 hora, de 2 horas, eu estou falando às vezes de um banho de 15, 20 minutos, sendo muito realista. Porque também se a gente fica naquela de que eu quero ter 2 horas completas num dia, você já vai começar frustrado porque já não vai dar muito certo. Pelo menos na minha rotina lá não dá. Então eu compartilho com eles também a responsabilidade de me dar esse espaço, falando que se eu não tiver, eu não vou estar equilibrada e logo eu não vou ser uma boa mãe. Com o meu mais velho eu falo, qual mãe você quer nesse momento? A mãe legal que entende as suas demandas, as suas necessidades, faz combinados para que você possa fazer a sua parte e então eu fazer a minha? Ou você quer aquela mãe chata que vai te impor algo e você vai ter que fazer goela abaixo? Escolhe. Então eu trago muito também senso de realidade. Um senso de realidade, responsabilidade de escolha. Com certeza. Né? Cada escolha é uma despedida. Cada escolha é uma despedida e é uma consequência. Isso é muito interessante, até porque, assim, eu oriento muitas mães aqui dentro do consultório, né, dentro dos meus atendimentos, não esconda a sua realidade, como você se sente, e a importância do seu tempo para si. Né? Os filhos, quanto maiores, eles entendem e compreendem. Não foi só uma, nem duas. Eu acho que, primeiro, existe uma carga mental que independe se você está casado, se você está solo. Existe uma carga mental que é naturalmente, eu acho que culturalmente, imputada à mãe. Que é o pensar toda a logística médica, odontológica, acadêmica, social, do dia a dia, da rotina mesmo, que a gente acaba abraçando, se responsabilizando, dividindo pouco com o parceiro ou com a parceira. E isso aqui é o que sempre me sobrecarregou.
Fora isso, tinha toda essa dinâmica, né, de linguagens diferentes. Então, primeiro eu tive que aprender a pedir ajuda. Entender que sozinha eu não ia conseguir. Eu não tenho formação na pedagogia. Então, tinham várias coisas de desenvolvimento, desde desenvolvimento motor a cognitivo, que eu precisei buscar profissionais e compartilhar isso com eles para que os meus filhos pudessem se desenvolver da forma mais adequada. Entender que psicologicamente eu não tenho essa formação, então eu precisei buscar uma ajuda também para poder azeitar essas relações e entender que não era um tratamento pontual, que era algo que eu precisava de ajuda continuada. Isso já ajudou muito. Mas chega um ponto que falta tempo. Eu falo que a única coisa que a gente, uma vez que perde, não tem como voltar atrás, é tempo. Com certeza. E quando você tem tanta gente para poder gerenciar e tantas coisas para gerenciar, a última que você vai olhar dentro da parentalidade é a si próprio. Eu fui obrigada a parar. Eu tive uma situação que foi péssima, que eu passei mal na frente dos meus filhos. Eu comecei a me tremer, caí no chão, fui parar numa sala vermelha de hospital e ali, inevitavelmente, eu tive que parar. Então, esse foi um burnout que não foi só psicológico, emocional, foi físico. Acabou, eu tive que ir pro hospital, eu amamentando, uma pequenininha que estava com meses, e os dois me vendo passar mal. Eu falei, gente, eu não posso passar por isso de novo. E isso eu acho que foi o pior, assim, cenário possível, porque eles achavam que iam perder a mãe. Então, nesse momento é que você para e começa a mexer no Tetris da agenda e fala, cara, eu preciso ter uma vez a cada 15 dias, e eu tô sendo bem realista, eu adoraria que fosse uma vez por semana, mas uma vez a cada 15 dias eu preciso sair com adultos, que não sejam os pais dos amigos dos meus filhos, para ter conversas de adultos. Eu preciso ir ao cinema sozinha, que era uma coisa que eu fazia. Né? Eu precisava olhar para o que eu gostava de fazer, que não fosse obrigação, para poder ter um tempo que fosse ali, assim, a cada 15 dias um tempo para mim. E na hora que começa a ter aquela necessidade de tomadas de decisão muito urgentes, eu me toquei que, cara, o que é urgente na nossa cabeça às vezes não é necessário. Então, quando eu começo a ter aquela pressão para ter que fazer, acabou, aí eu já não faço, paralisei, não vou fazer para não entrar naquela onda do físico, do burnout físico de novo. Então, chegou a um estágio onde você precisou adoecer para parar e pedir ajuda? E não só a ajuda dos profissionais, porque aí eu também... a ajuda da rede de apoio família. Eu sou super centralizadora e eu assumo as minhas falhas. Assim, eu acho que ninguém vai cuidar deles tão bem quanto eu. Tem essa. E eu não queria incomodar ninguém da família. Mas precisa de uma aldeia mesmo para poder cuidar das crianças. A importância da rede de apoio. Como que você percebe isso hoje? Hoje, por exemplo, os avós assumiram um papel hoje na minha vida, na minha rotina, na rotina das crianças, que não é só que não me sobrecarrega mais, não é isso. Mas é porque eles começaram a ter outras referências para além daquele nosso núcleo. Então é super importante entender a relação também na casa do outro, mesmo sendo família, como é que são aquelas relações, como é que eles se portam ali. Isso ajudou, inclusive, eles a se desenvolverem muito. Então, os avós, os tios, às vezes os pais dos amigos que estão ali próximos, que são outras referências, fizeram com que eles também tivessem um pouco mais de autonomia e eles se desenvolveram mais. E eu comecei a entender que isso não era eu sendo folgada, não era eu me aproveitando do outro, não, eu dando mais uma oportunidade de desenvolvimento para os meus filhos. Né? Então, assim, não é terceirizar a responsabilidade, mas é trazer para junto uma responsabilidade que afetiva, né? Inclusive, que também já existe. Isso, muito bem. E aí tem uma questão de um dilema entre a culpa, né, que nós carregamos, e a ausência. Mas tem uma questão que é uma frase muito comum, isso é até transgeracional, que é: eu vou dar conta de tudo. Isso vem lá das avós, se reproduziu nas nossas mães e chegou na nossa geração. Só que na geração atual as demandas aumentaram, né? A maternidade, o ser mulher e a vida profissional atualmente tem exigido muito. Mesmo na pandemia, pós-pandemia, agora estamos numa crise existencial de identidade, isso falando de homens e mulheres, até os jovens também estão tendo burnout, então temos que ficar conscientes do nosso limite, né? Não deixar que o adoecer
seja o limite para que a gente reveja a nossa qualidade de vida. O tripé essencial para se ter qualidade de vida é sono, alimentação, atividade física e não esquecendo da terapia, porque a terapia ela vai equilibrar, né, as nossas emoções junto com esse cérebro e equilibrar a saúde do nosso